Fala pessoal, bem-vindos ao Central do Play, Joe Howling aqui. Hoje nós vamos falar de uma das sequências mais esperadas desse ano, Beetlejuice e os Fantasmas Ainda Se Divertem. A continuação direta do clássico de 1988, dirigida por Tim Burton, nos leva de volta ao excêntrico mundo dos mortos e dos vivos também. Mas será que a espera valeu a pena? Vamos descobrir juntos. Então vem comigo e desce pro play! O filme se passa muitos anos após os eventos do original. Após uma tragédia na família, os Dietz retornam à sua antiga casa, onde tudo começou. E é claro que o fantasma Beetlejuice vê nisso a oportunidade perfeita para voltar ativa. A primeira coisa que me chamou muita atenção nesse filme é a estética muito parecida com a do original. Eles decidiram realmente manter os efeitos práticos e o ambiente visual que o primeiro Beetlejuice se colocava, né? Existe um boato de que o Michael Keaton falou com o Tim Burton que ele só voltaria se o filme se apoiasse nos efeitos práticos. Isso faz muito sentido porque causaria um certo estranhamento se o filme tivesse todo o CGI e computação gráfica que o primeiro não tinha, né? Então os filmes parecem viver nesse mesmo mundo. Outra coisa importante é que o Tim Burton ele pesa a mão no expressionismo alemão como nunca. Para quem não conhece o expressionismo alemão, ele se apoia nessa estética aí em que tem bastante curvas e os ângulos são um pouco estranhos e as noções de profundidade são um pouco diferentes, né? Uma coisa que é muito clássica no filme do Tim Burton. O filme também faz um esforço para trazer bastante do elenco original, começando pela Winona Ryder. E não tenha dúvida, apesar da Jenna Ortega hoje ser um grande nome e estar aqui no elenco do filme, a Winona Ryder é a protagonista desse filme, sim. A Lydia, que é o personagem da Winona, ela é o único personagem no filme que me parece ter um peso um pouco diferente, assim, né? Só que fica muito no subtexto, porque o filme é muito mais focado em trazer comédia do que qualquer carga dramática. Ela tem um programa do tipo Caça-Fantasmas, que ela vai na casa das pessoas e tenta comunicar com os mortos, que é o dom de mediunidade que ela já tinha desde o primeiro filme. Então ela tem essa questão de relação com o público, né? Quase buscando uma aprovação geral. Ao mesmo tempo, ela procura uma aprovação do próprio namorado. Só que isso tudo parece que, de alguma forma, ela está tentando substituir isso por não ter a aprovação da filha. Já que no primeiro filme, ela era desconectada com a mãe, né? Então, se o filme tem alguma carga dramática, tá aqui. Mas é um subtexto assim tão sutil que a maioria das pessoas não vão nem se importar com isso. A Jenna Ortega, então, faz esse paralelo com a protagonista. Ela tá no filme, num papel um pouco menor, né? Mas ela participa dessa jornada, elas estão juntas, apesar dela não ser a protagonista. Ela faz um bom trabalho, né? A Jenna Ortega tem se destacado aí cada vez mais. Eu tinha uma certa preocupação que ela poderia quase que repetir o tom ali do personagem da Wandinha. Mas esse personagem não é a Wandinha, aparecer do trailer dá a entender isso, né? Quando estiverem pegando carona e transando com o instrutor de pilates pra preencher o vazio, veremos quem ri por último. Mas ela tem outra pegada. É engraçado que a Jenna Ortega, ela é adulta, né? E nesse filme ela faz papel, parece quase que de uma adolescente de 14, 15 anos. Mas ela entrega isso muito bem. Mas não é só a Winona Ryder que retorna do elenco original. Então a gente tem os pais dela no papel, a Delia Dietz, né? E o Charles Dietz. A Delia é ainda interpretada pela Catherine O'Hara e ela tá lá no filme. E o que eles fazem com o marido dela, o Charles, que era interpretado no original pelo Jeffrey Jones, eles fazem umas coisas bem interessantes, assim. Eles têm um flashback dele em stop motion, foi super, super bacana de assistir, sabe? E o resto do filme, eles escondem o rosto dele de uma forma muito criativa. E minha primeira impressão, assim, nossa, será que o cara morreu, né? Eles não retornaram a imagem dele, né? O personagem tá lá, mas a imagem do ator não. E aí eu fui pesquisar o que aconteceu com esse ator e... Ixi Maria. Meu Deus. Então, parece que tem motivo pra ele não estar no filme, né? E aí todos esses personagens retornam e o roteiro, ele, pra amarrar todo mundo junto, ele acaba criando um subplot pra todo mundo. E aqui, pra mim, é uma das principais problemas do filme. O filme original, Beetlejuice, ele é muito mais linear. Então um casal morre e vai assombrar sua casa. E novos moradores vão morar na casa e só querem que essas pessoas saiam. É muito mais simples, né? No caso do Beetlejuice, tem plot pra todo lado, assim. Todo personagem que aparecer tem uma segunda história acontecendo em que ele vai seguir.
e às vezes fica até um pouco difícil de entender o que tá acontecendo com cada um. Vambora com isso? Então, como a gente tava falando antes, tem a questão ali da Lydia, né, a Winona Ryder tentando se conectar com a filha dela, mas ao mesmo tempo ela tem uma questão com o namorado, que também é o produtor, e ela tem um relacionamento ali complicado. A filha, que é a Jenna Ortega, então por outro lado acaba conhecendo um rapaz e acaba criando uma amizade, que vira um date, vira um relacionamento amoroso, que vai ter consequências. Ao mesmo tempo ali a Delia, que é a matriarca do grupo, tá vivendo um luto, e ela tem a própria história dela. E no mundo do submundo, né, ou além vida, o próprio Beetlejuice tem os seus subplots, onde ele agora trabalha numa empresa, né? Ele tem o seu próprio negócio, é um empreendedor. E aí a ex-namorada dele volta, e ela é uma assassina, de certa forma, e acaba tendo uma investigação no submundo. Então isso tudo tenta se ligar de uma forma coesa, e às vezes eles não têm sucesso nessa jornada de ligar todos esses subplots, sabe? Então muito dessas subtramas acabam sendo divertidas, que é o foco principal do filme, né? O objetivo desse filme é arrancar risada da gente, e não tanta preocupação com consistência. Mas ainda assim, muitas das subtramas poderiam ter sido retiradas do filme, que elas não fariam falta para um roteiro mais coeso. Mas elas não estão ali para coesão, elas estão ali para diversão. E nesse ponto elas totalmente cumprem seu papel. E esse caos, assim, talvez até seja proposital por Tim Burton, sabe? Porque o Beetlejuice é completamente caótico. O mundo, o além-vida, é completamente caótico. Se algumas coisas acontecem, elas podem ser feitas e desfeitas, assim, à vontade do que o roteiro necessita. O pós-vida é tão aleatório. Inclusive, todos esses personagens, todas as piadas quase parecem ter saído de um desenho animado, assim. Não me surpreenderia se alguém viesse falar que a sequência é em relação ao desenho do Beetlejuice e não aos filmes, porque o comportamento e os acontecimentos têm toda essa vibe e esse tom. Então esse filme não se leva nada a sério, e isso pode ser uma grande força, né, se você estiver aberto a embarcar nessa jornada. Juro pela alma da minha mãezinha. Eita, ai, ai, ai. Mas é claro que a estrela do filme é o Michael Keaton, né? Ele tá de volta no papel do Beetlejuice e ele tá incrível, assim, ele tem toda uma presença de tela, ele tem um carisma, ele é muito engraçado, e a grande força do filme é dele mesmo. E mais, me passou a impressão de que nesse filme ele tem menos tempo de tela que no primeiro, mas ainda assim, muitas vezes a gente não precisa que um personagem ele tenha muito tempo de tela para ganhar a gente no filme, né? E aqui é o caso. Toda vez que o Beetlejuice aparece, ele faz valer a pena, e é por isso que a gente tá lá. E a gente tem uma surpresa muito grata, que é quando ele conta sobre o passado dele, né? Tem toda uma cena, uma construção super engraçada, super divertida, é uma montagem de flashback, mas super original, uma coisa que a gente não vê tanto assim. Então, parabéns não só pro Michael Keaton, por ter feito esse grande papel, mas pelo Tim Burton de ter tido a ideia de trazer essa sequência aí pra gente. E é claro que todas as interações do Beetlejuice são recheadas de superpoderes, né? Ele pode fazer o que ele quiser. Cara, quase me passou a impressão, assim, que ele tem os mesmos poderes do Máscara, sabe? Ele pode teleportar as outras pessoas, ele pode fazer as coisas acontecer, ele distorce o próprio corpo, o corpo dos outros. É quase como ele tivesse controle total sobre o ambiente, assim. E fica aqui então a dica. Quem sabe um filme aí no futuro, Beetlejuice versus Máscara. Sério, só essa ideia já merece o teu like. Então, já que você vai dar o seu like agora, por que você já não aproveita e segue o canal? Por que você já não aproveita e compartilha esse vídeo aqui? Para que a gente possa continuar trazendo mais análises como essa. Mas é isso então, para encerrar, vamos ao veredito desse filme. Pontos positivos. Michael Keaton. Mesmo aparecendo menos que no filme original, Michael Keaton continua roubando a cena como Beetlejuice. Toda vez que ele surge é garantia de diversão. Fidelidade estética. A produção mantém o estilo visual excêntrico do primeiro filme, com efeitos práticos e referências ao expressionismo alemão. Humor caótico e personagens excêntricos. O filme abraça o absurdo e traz uma série de personagens divertidos, tanto no mundo dos vivos quanto dos mortos, criando uma atmosfera de desenho animado. Pontos negativos. Roteiro bagunçado. O filme apresenta vários subplots que não se conectam tão bem, resultando em uma narrativa confusa e menos linear que o original. Personagens subaproveitados. Certos personagens, como a namorada de Beetlejuice e o detetive do Além-Vida, William Dafoe, têm pouco impacto na trama e poderiam ser retirados sem grandes mudanças. No geral, Beetlejuice traz de volta o caos divertido que todos esperavam,
especialmente com Michael Keaton roubando a cena em cada aparição. A estética fiel ao original e o humor excêntrico são pontos fortes que agradam aos fãs do primeiro filme. O filme também mantém o espírito caótico e irreverente do original, o que faz dele uma experiência divertida, ainda que pouco bagunçado. Se você é fã de Beetlejuice, certamente vai aproveitar a viagem de volta a esse universo louco e imprevisível. Tesouro suco! Pode se expressar à vontade, sem medo. Você é fruto da minha imaginação. Jura? Isso é fruto da sua imaginação?